4 crianças morrem carbonizadas em Inhambane. Filipe Nyusi diz estar à espera da Renamo para fechar acordo de desmilitarização. João Chissano nega que haja crise no ferroviário da Beira. Muito boa noite, bem-vindos à Hora do Jornal. Vamos desenvolver já a seguir estas e outras notícias. 4 pessoas morreram e outras 15 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros na sequência de um acidente de aviação envolvendo um autocarro de transporte de passageiros e um caminhão. O sinistro ocorreu por volta das 19 horas desta quarta-feira na região de Muda-Serração, em Manica, e bloqueou a circulação de viaturas na Estrada Nacional número 1 até cerca da meia-noite. As vítimas seguiam neste transporte coletivo de passageiros que partiu de Maputo às 5 horas com destino à cidade da Beira. Segundo relatam alguns sobreviventes, chegados à localidade de Muda-Serração, o autocarro foi encandeado por um outro veículo que vinha na faixa contrária. Na tentativa de esquivar, foi embater violentamente nesse caminhão avariado. Havia um caminhão que vinha à nossa frente, então encandeou o macho-bombo que vínhamos lá. Então o nosso macho-bombo bateu no caminhão e aí houve mortos e feridos. Só de repente, só viu. Graças a Deus consegui, graças a Deus. Se eu não tivesse abaixado, não estaria a falar convosco aqui. Perdi pessoas, amigos que estavam comigo de Maputo, não conseguiram chegar ao destino. Por quê? O homem estava a bombar, estava a andar. Eu estou onde estou. Não sou eu, irmão. Estou triste. Perdi pessoas, 4 pessoas que iam comigo à Beira. A polícia, que apela aos condutores a pautarem pela observância das regras de trânsito, avança como prováveis causas do sinistro. A velocidade excessiva por parte do condutor do autocarro que transportava passageiros, portanto, em direção à Beira. Podem-se apontar outras questões de imprudência, portanto, de outros condutores. Fala-se aqui, portanto, de encandeamento de um veículo que vinha no sentido oposto, mas também pode-se apontar a questão do estacionamento desta viatura neste local que transporta atores não estava sinalizada. Até por volta das 22 horas, a altura que gravamos esta reportagem, a via estava bloqueada e os corpos das vítimas estavam ainda estateladas, uma situação que provocou uma enorme fila de viaturas ao longo da Estrada Nacional número 1. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. O Presidente da República, Filipe Nyusi, terminou a sua visita à província da Zambésia com a promessa de energia em todas as sedes distritais até dezembro do corrente ano. Pois bem, esta é uma notícia que vamos acompanhar ao longo deste Jornal da Noite. Recebo a indicação de que vamos a Inhambane, onde 4 adolescentes morreram carbonizadas na noite desta quarta-feira numa residência arredores do município de Inhambane. 3 das 4 crianças eram da mesma família e a quarta era emprestada numa família na terra, portanto, da terra do casal. Presume-se que a vela acesa tenha estado na origem do incêndio. Foi um amanhecer escuro para os moradores do Quarteirão C, bairro de Marrambone, arredores da cidade de Inhambane, com a trágica e infernal morte que acolheu de surpresa no profundo descanso noturno 4 crianças, todas do sexo feminino, menores de 18 anos. 3 das 4 menores eram irmãs e a quarta, por sinal a mais velha, de 17 anos, era emprestada pelo casal para cuidar das outras, enquanto a dona da residência encontrava-se de visita ao seu parceiro na África do Sul. Vou lhe mandar o número da porta-voz do coisa, você sabe. Mas confirmamos a ocorrência, registramos, a polícia esteve lá desde a primeira hora. Foi chama aberta, através de uma vela que alastrou e pronto. Tinha lá um gerador com combustível inflamável e pronto. Arrebentou aquilo e pegou fogo da casa.
São 4 menores, todos eles da mesma família, são irmãos. Obrigado. Ok, de nada. Para chegar aqui, começou a ver que a casa queimou, todas as crianças morreram. Não sei quem que queimou a casa. Não sei se é vela, não sei que é o que, eu não sei. Uma delas não era daqui de casa. A minha tia foi pedir em Panda para vir cuidar da casa para que ela viaje para África do Sul. Mas, pela circunstância, ficou a acontecer essas coisas. A luta de vizinhos contra o incêndio para debelar as chamas e salvar as meninas foi reduzida a zero. Como lá dentro tinha motor gerador que, enquanto os maiores estavam aqui, usavam para iluminar a casa. Então as crianças não conseguiam iluminar, usavam as velas. Só que quando nós viemos, era antes de toda a casa apanhar o quê? As chamas de fogo. Enquanto outros tentavam pôr água, então as chamas já logo se levantavam com maior intensidade. Enquanto punham areia, também as chamas elas travam de uma forma que nem para aproximar já não dava. Então ali tinha 4 crianças. Não conseguimos tirar nada. A idade de Inhambane não ficou alheia à tragédia, tendo acorrido ao local e consolar os membros da comunidade e familiares que iam chegando. Este é o segundo incêndio registrado na província em menos de uma semana, depois do outro que na madrugada desta terça-feira reduziu a cinzas 3 casas em 2 estâncias turísticas na Praia da Barra. Acompanhamos de seguida o último dia da visita do Presidente da República à província da Zambésia, que terminou com a promessa de energia em todas as sedes distritais até dezembro do presente ano. No último dia de visita de trabalho à Zambésia, o Presidente da República esteve no posto administrativo de Dulanha, cerca de 40 quilômetros da sede da autarquia de Milange. Tal como em todos os distritos por onde passou, manteve um encontro com a população local, de quem ouviu a avaliação da situação do distrito, com destaque para o que continua a ser nó de estrangulamento. Continuar a fazer a manutenção de rotina das nossas estradas locais para permitir o escoamento da nossa produção agrícola. Mas para os camponeses, a preocupação é outra. O problema está. Ndalama zatu za muno za meticais. Nossa moeda meticais. Siti kupezeka. Não aparece. Ife alimiti kudandaula uti chifukwa chani tukuendera Malawi. Nós camponeses lamentamos porque que andamos com a moeda malauiana. Uma preocupação que para Filipe Nhosse é um exemplo de patriotismo e deverá merecer a atenção das autoridades competentes. Então, vamos valorizar a moeda e nós vamos pedir os nossos irmãos do Banco de Moçambique para trabalharem um pouco mais aqui na zona de Milange e outras fronteiras para explicar às pessoas como que as coisas estão. Depois de ter passado por Milange em 2014, onde ouviu como uma das exigências a expansão da rede elétrica, Filipe Nhosse deixou agora uma garantia. Estamos a trabalhar para entre setembro e outubro trazer a energia de Cabora Bassa aqui em Milange. Estamos a trazer de Malumbo agora. Mas o nosso sonho, o nosso desejo, até o final deste ano, todas as sedes de distrito, de todas as sedes distritais da província de Zambésia têm que ter energia de Cabora Bassa, até o fim do ano. Em jeito de balanço antecipado, o Presidente da República disse ter encontrado uma província com sinais claros de crescimento a todos os níveis. O destaque vai para a área da produção agrícola, onde em todos os distritos por onde passou, a população deu sinais claros de que a província está com boa produção, suficiente precisamente para combater a fome. De Milange para a ISTV, William Mapote, Pedro Amba. E no comício que marcou o fim da visita a Zambésia, Filipe Nhosse voltou a abordar o processo do diálogo político. O chefe de Estado disse que continua à espera da Renamo para encerrar a questão dos assuntos militares que vão ditar a desmilitarização da Renamo. Quero mais uma vez dizer, todos nós vamos trabalhar para que não voltemos mais
a nos matar entre nós. Aquele que ontem disparava contra o outro, ou o outro respondia ao seu tiro, temos que terminar e vamos viver todos como os irmãos. Porque essas pessoas não saíram do outro mundo, saíram das nossas aldeias, ou saíram da outra aldeia, ou do outro distrito. Então por que vamos nos fugir? Vamos viver junto, vamos parar com essa coisa que atrasa a vida nossa. Nós continuamos a fazer tudo para que o processo de paz termine. Eu pessoalmente estou disponível. Aquilo que já tinha discutido, que estava avançado, já coloquei a disponibilidade. Estou todos os dias à espera quando que os outros ficam prontos para fecharmos o circuito, porque isso é fundamental. A população não pode ficar infinitamente à espera. Temos que chegar e fechar. E não há mais nada para fechar, porque depende de nós, pessoas que falamos. É só falar amanhã, tarde, dia. Temos mais urgência com a paz do que com outras agendas. A Renamo ainda não tem cabeças de lista para as eleições autárquicas deste ano. Com vista à eleição interna dos candidatos a concorrer para os 53 municípios do país, 11 brigadas daquela formação política estão em todas as províncias para o efeito. A informação foi tornada pública esta quarta-feira na província de Inhambane, através do porta-voz desta que é a segunda maior formação política do país, sobre a preparação para a eleição interna de candidatos que irão integrar as cabeças de lista para as eleições municipais do presente ano. Viemos trazer as orientações que vão nortear as nossas conferências distritais para a eleição dos cabeças de lista. A Renamo é um partido democrático. Os seus dirigentes não são indicados para este caso de presidente do Conselho Municipal e membro da Assembleia Municipal, tanto passam através de eleições. O porta-voz da Renamo fez também saber que, apesar do partido não ter ainda o novo presidente, com o aparecimento de Afonso Dhlakama, mesmo assim irá concorrer nas eleições presidenciais de 2019, após a indicação do novo líder, que será eleito oportunamente em assembleia própria do partido. Os órgãos próprios irão reunir e eleger o candidato para as eleições presidenciais. Não queremos deixar os créditos em mãos alheias. Portanto, a Renamo vai concorrer. A Renamo é dona da democracia aqui em Moçambique. Lutamos durante 16 anos. O presidente Afonso Dhlakama perdeu a vida lutando pela democracia e um dos pilares, um dos alicerces da democracia é a eleição dos dirigentes. Portanto, nós não podemos estar alheios a este processo, sob pena de termos lutado em vão. Sobre a descentralização do poder, a Renamo mostra-se confiante da integração de seus militares nas forças de defesa e segurança e na Polícia da República, onde aguarda o posicionamento final do chefe de Estado. Do lado da Renamo, tudo está pronto para dar um ponto final a este processo de negociação relativa às matérias militares. Portanto, a todo momento, estamos à espera do Presidente da República para dizer o que falta neste momento em negociação, de modo a termos um desfecho. Em Inhambane, o partido prometeu arrancar da Frelimo os 5 distritos municipalizados nas eleições deste ano. O Movimento Democrático de Moçambique submeteu esta quinta-feira a sua candidatura à Comissão Nacional de Eleições para as eleições autárquicas de outubro próximo. O MDM mostra-se convicto na vitória e diz que não está preocupada com as ameaças de saída de alguns dos seus membros. Depois de 3 partidos, coube a vez esta quinta-feira ao MDM demonstrar o seu interesse em participar nas 5ª eleições autárquicas que o país realiza no dia 10 de outubro próximo. José de Souza, delegado de candidatura, diz que o seu partido inscreve-se convicto na vitória em todas as 53 autarquias. Hoje o MDM está cada vez mais forte e, por via disso, em condições de participar com efetividade, participar de forma que não tenhamos constrangimentos absolutamente nenhum. Na ocasião, o de Souza referiu que o partido tem membros até de sobra e que a breve trecho irá indicar o cabeça de lista para a cidade de Maputo. Nós não temos
grandes problemas em encontrar figuras que possam representar o MDM a todos os níveis. Quando digo a todos os níveis, quero me referir na cidade de Maputo e em outras autarquias. O MDM é um partido que, como se tem vindo a verificar, nunca teve dificuldade de apresentar um candidato a presidente do Conselho Autárquico. O MDM desvaloriza ameaças de saída de alguns membros do partido e entende que isso é sinônimo do seu crescimento. Para nós, não constitui nenhuma ameaça. É o caminho que um partido grande tem de saber acolher, tem de saber trilhar. Somos um partido democrático onde os nossos membros são livres de se expressarem democraticamente. Com a candidatura do MDM, fica completa a lista dos 3 maiores partidos que o país tem. Afinal, os mais de 2.000 litros de combustíveis roubados em 2 comboios que faziam o trajeto Moatize-Beira ao longo da linha de Sena, no distrito de Caia, não pertencem aos caminhos de ferro de Moçambique, mas à mineradora ICVL. A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique garantiu na tarde desta quinta-feira, através do seu diretor executivo na região centro do país, que os 2.400 litros de diesel apreendidos pela polícia na região de Nangue, no distrito de Caia, em Sofala, ao longo da linha de Sena, pertencem à mineradora ICVL e não aos Caminhos de Ferro, segundo tinha anunciado a polícia. Na verdade, nós tivemos uma ocorrência, nós mesmo é que descobrimos no dia 17. Porque, como podem saber, na linha de Sena, portanto, qualquer comboio que circula é monitorado aqui no nosso comando via satélite. Então, temos informação pontual da localização de cada comboio, da circulação e de toda a irregularidade que possa acontecer com os veículos. Razão pela qual, quando vimos que houve 2 comboios que tiveram paragens não programadas, né? Após a partida de 2 comboios, nós mandamos nossos ronda, que são homens de vigia à linha, né? Eles é que foram descobrir num dos pontos que um dos comboios tinha parado vestígios de combustível e alguns bidões no mato escondidos. Os comboios em casa faziam o trajeto Moatize-Beira. O combustível que foi encontrado não tem nada a ver com o CFM, é sim das empresas mineradoras e nós, como donos, como operador ferroviário, tivemos a obrigação de apurar isso. E na hora nós apanhamos. E logo a seguir nomeamos uma comissão de inquérito para apuramento efetivo dos dados. O combustível só pode ser retirado das locomotivas. São os únicos veículos que têm tanques de combustível. Os comboios das operadoras que usam a linha de Sena registram com frequências paragens injustificadas ao longo da ferrovia em locais inabitados. Nós já temos tido desconfianças por causa das paragens constantes, né? Temos tido desconfianças. Nós falamos com as mineradoras para montarem um dispositivo de leitura de consumo. É um dispositivo eletrônico que se monta no tanque, que ele dá informação de minuto a minuto sobre o consumo do combustível. E quando na altura o consumo é acima do normal, já é um alerta, aí já a entidade já pode investigar, saber o que se passou. Infelizmente, essas locomotivas não tinham dispositivo, porque as empresas mineradoras ainda estão a montar gradualmente esses dispositivos e houve o que houve. Momento para uma curta pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Esperamos por si. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. O Governo está a enfrentar dificuldades na expansão do projeto IBAU para os distritos, mas promete tudo fazer para melhorar o serviço. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Ministro da Indústria e Comércio durante a conferência sobre a modernização dos serviços do Estado ao cidadão. Trata-se de um projeto lançado pelo governo em 2014 com o objetivo de tornar a economia moçambicana competitiva e atrativa através do licenciamento eletrônico das empresas. Terminada a sua segunda fase de implementação, o projeto já alcançou resultados positivos nas capitais provinciais, com destaque para a simplificação no processo de abertura e licenciamento das empresas. O projeto BAU entrou na sua terceira fase de implementação com ambiente renovado que traduz no alargamento do foco estratégico inicial. Apesar de enfrentar certos constrangimentos estratégicos estruturais
ligadas ao processo. Apesar de entrar para a terceira fase com resultados positivos, a expansão do projeto para os distritos e o uso deste para outros serviços, além do licenciamento nas empresas, ainda constituem um desafio. Expansão geográfica, levarmos o sistema a todos os distritos. É preciso notar que já estamos em muitos distritos. Queremos levar a todos os distritos do país e também melhorarmos a intercomunicabilidade. Para a terceira fase, que compreende a expansão do projeto para os distritos, serão precisos cerca de 3 milhões de dólares. As crianças do distrito de Angoche casam-se em média abaixo dos 15 anos de idade. O 7º distrito da província de Nampula, com maiores índices de casamentos prematuros, acolheu hoje uma conferência que juntou raparigas encarregadas de educação, líderes religiosos, para debater soluções para o problema. Para a minha irmã, casaram com esse homem tem tudo, tem carro, e aquele homem era grande, tinha quase 50 anos. Fugiu de casa para não casar com um homem de 50 anos, mas acabou sendo violada por outros 3. Encontrei 3 homens no caminho. A violação resultou em gravidez e a criança de 15 anos é agora mãe de outra criança. Milena é órfã, chegou a abandonar a escola e por pouco fazia parte das estatísticas dos casamentos prematuros em Nampula. Assim tenho meu filho e sempre a criança pergunta-me, mamãe, papá, eu nem para responder, nem para rir, nem para o quê. Esta quinta-feira, partilhou sua experiência na conferência sobre casamentos prematuros no distrito de Angoche, uma iniciativa do Fórum das Rádios Comunitárias que juntou na mesma sala raparigas, líderes religiosos, pais encarregados de educação e autoridades locais para discutir soluções. Deixem a criança escolher quando e com quem e quantos filhos quer ter, que nós temos visto aí nos nossos serviços, uma moça de 15 anos a vir registrar a sua filha, os seus filhos, com um pai de 60 anos. Os pais e líderes religiosos dizem que o acesso à informação através das redes sociais está a desviar o comportamento das crianças. No televisor, no vídeo, somos nós que já projetamos vídeos, são novelas. Não sei de que tipo de vídeos, que não conseguimos especificar esse tipo de vídeos. Em Angoche não havia aquela cultura de trazer grávida sem consentimento, sem conhecimento dos pais. Não havia essa cultura. Este programa é importante porque ajuda as comunidades a denunciarem os casos de casamentos prematuros. Estas atividades só são realizadas graças ao apoio da Diaconia, através do programa Agir, através da Embaixada da Suécia, do Reino Unido e também da Unicef no programa Voz da Criança na Comunidade. Angoche foi um dos pontos escolhidos para acolher as conferências distritais sobre casamentos prematuros, visto que este é um dos distritos da província de Nampula com maiores índices de uniões e gravidezes precoces. Aqui, em média, as raparigas casam-se abaixo dos 15 anos de idade. Hermenegildo Zibani e António Tiwa, STV. Sociedade Civil e autoridades do distrito de Angoche, em Nampula, dizem que os ritos de iniciação são uma das principais causas dos casamentos prematuros, por muito cedo ensinarem as crianças sobre a vida sexual. Exortam as comunidades a atrasarem esses ensinamentos como forma de prevenir o fenómeno. Quando a menina atinge aquela fase da puberdade, não é? Ela é levada a ritos de iniciação e lá as mães, as tias e a comunidade, não é? Tanto informam a menina que já é grande, já é adulta, já é preparada para casar. Aqueles conselhos que são dados para, por exemplo, uma rapariga cuidar de um homem, devem ser deixados para um tempo próprio. Que surge uma situação, uma doença chamada fístulas visiovaginais. É aquele problema em que, muitas das vezes, as crianças, porque deu parto e não estava preparada, então rompe-se a comunicação entre o orifício de urina e o orifício de fezes. Mesmo ela, quando mija, não sente
só vem quando molhou. A criança estudando, tendo um emprego que ela por si só pode autocontrolar-se, autofinanciar-se, esse é mais um outro alívio à pobreza. Não só podemos depender do casamento. Representantes de associações empresariais dizem que os fundos de financiamento oferecidos através da CTA têm requisitos muito acima das suas capacidades. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique lançou esta quinta-feira 2 novas linhas de financiamento. Trata-se da Active Capital e um fundo para o financiamento de associações empresariais. E sobre o fato de as primeiras iniciativas não terem tido muita aderência por parte das associações, os representantes das mesmas reconhecem que as suas organizações não estão em altura de receber estes fundos. O nível associativo nosso é baixo em termos de organização. É preciso tomar em conta que as associações não têm organizações, ou não estão organizadas. E é preciso tomar em conta também que o nível de desenvolvimento nosso como associativismo também é baixo. As associações, em muitos casos, precisam elas próprias também de melhorar alguns aspectos de organização que requerem, portanto, em alguns casos, algum tempo. Uma solução proposta pelas próprias associações é a divulgação atempada das linhas de financiamento para garantir maior preparação dos projetos. Precisamos de aprender e ver outras coisas para acrescentar, depois já diríamos. Estamos a tentar propor também é que mesmo a nível das associações que compõem o CTA, como é que nós nos podemos capacitar a nós, que é para depois nós darmos esse tipo de apoio aos nossos próprios associados. Os fundos para o financiamento empresarial são oferecidos pelos Emirados Árabes Unidos através da CTA, sendo que para apoiar novos projetos estão disponíveis de 1 a 20 milhões de dólares e para apoio às associações estão disponíveis 30 mil dólares para cada uma delas. Notícias do estrangeiro e Donald Trump volta a ser notícia. Assinou hoje uma ordem executiva que permite suspender a política de separação dos filhos dos seus pais migrantes. A medida surge depois de Trump ter sofrido pressões internas do seu partido. A política de separação dos filhos de seus pais migrantes foi instituída no princípio deste ano, tendo gerado muitas críticas nos Estados Unidos da América e na comunidade internacional. Cerca de 2.000 crianças encontravam-se enjauladas e longe das suas famílias migrantes. Mas, um dia depois de ter saído do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, o presidente norte-americano assinou esta quinta-feira uma ordem executiva que suspende a medida depois de ter sofrido pressões internas do seu partido republicano. Trump disse que assinou a ordem porque não gostaria de ver famílias separadas, porém, política de tolerância zero continuaria contra migrantes ilegais. A Agência Norte-Americana para a Saúde e Serviços Humanos já começou a devolver crianças afastadas aos seus pais migrantes. Momento para mais uma breve pausa. Hoje, lamentavelmente, e contra a nossa vontade, não vamos deixar-lhe ficar com a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Vamos sair para um curto intervalo. Eu volto e espero por si. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, diz estar preocupado com a qualidade das obras de reabilitação das estradas destruídas pelas cheias do ano 2013 na província de Gaza. Machatine falava hoje, durante o primeiro dia da sua visita àquela província. O responsável pelo pelouro das obras públicas, habitação e recursos hídricos, escalou a província de Gaza para uma visita de 3 dias, a fim de aferir o nível das obras de reabilitação das estradas que foram destruídas pelas calamidades naturais que fustigaram esta região em 2013. Trata-se dos troços Xisano Chibuto, Maniquinik, Xilemben, Mapapa, Guijá, Choco e Macaretane. João Machatine mostrou preocupação em relação à qualidade das obras em curso, para que sejam mais resistentes a catástrofes naturais. São troços que ficaram extremamente danificados, quase que intransitáveis. E isto afetava sobremaneira o desenvolvimento socioeconômico desta região da província de Gaza. E, portanto, há uma grande preocupação do governo para que estas obras ocorram com a maior celeridade possível e sem descurar a componente da qualidade. E esta qualidade que nos referimos é a capacidade delas poderem responder
a uma situação análoga àquela que originou a sua destruição. Machatini referiu ainda que vai reunir-se com os empreiteiros de forma a resolver a questão. Estamos a encorajar aqui aos intervenientes, neste caso os empreiteiros, os fiscais, a própria equipa da ANE, para que desdobrem esforços no sentido de podermos cumprir com os prazos e garantir a qualidade que se espera. Avaliando o início das obras e aquilo que já foi feito, podemos dizer que é satisfatório. Estamos com uma média de 65%, 70%. A visita de trabalho do Ministro das Obras Públicas continua esta sexta-feira, onde deverá visitar várias infraestruturas e manter encontros. E no desporto, a equipa técnica e os jogadores do Ferroviário da Beira negam que a equipa esteja a passar por um momento de crise, mas admitem que está a enfrentar dificuldades que consideram sanáveis para lutar pelo título na presente edição do Moçambola, onde em 36 pontos possíveis, relativos a 12 jornadas, os locomotivas de Chiveva melharam apenas a 6 pontos, como fruto de 3 vitórias, 7 empates e 2 derrotas contra os 25 pontos do líder, o homónimo de Maputo. Nós não aceitamos que estamos em crise porque a produção que a equipa tem é uma produção muito boa, uma produção esperada, é uma produção que todos nós almejávamos e a esta altura a equipa está a produzir e está a falhar no capítulo de concretização e também algumas distrações quando sofremos golos. Nós estamos a consentir golos do que propriamente golos construídos. Esta foi a desculpa apresentada pelo treinador principal do Ferroviário da Beira para explicar que a sua equipa não está em crise. Chissano acrescentou que ele e os seus jogadores sentem-se acarinhados pela massa associativa e que a manifestação registrada na tarde da passada terça-feira foi a favor da equipa. Manifestações que mostravam solidariedade, principalmente para connosco, e daí nós agradecemos as pessoas que se mostraram. Agradecemos a todas as pessoas que têm nos apoiado neste momento, a começar pelo presidente do clube, porque de facto é a primeira pessoa que mais se preocupa com a situação em que o Ferroviário se encontra, mas não é uma situação alarmante. Eu acho que o Ferroviário da Beira está numa situação que diríamos que pode dar a volta à situação. João Chissano quer mais união na família locomotiva. Só todos juntos é que podemos conseguir vencer e alcançar os nossos objetivos. A equipa técnica só não ganha campeonatos, os jogadores sós também não ganham campeonatos, as direções sós também não ganham campeonato. Eu acho que os campeonatos são ganhos pelo clube, são ganhos por cada um de nós. No próximo sábado, o Ferroviário da Beira vai receber neste campo o Costa de Sol, num jogo do Moçambola a contar para a 13ª jornada. Os jogadores acreditam numa vitória. Vamos entrar para o jogo com o coração pensando neles e poder sair do jogo todos alegres. Acredita que o Ferroviário ainda poderá sair da situação em que se encontra neste momento? Sim, acredito. Com mais trabalho podemos sair da situação que nós estamos. Okay. As imagens são de Manuel Chicava, eu sou Francisco Raiva, STV Beira. E aqui em Maputo, Costa de Sol tem um teste difícil este final de semana, diante do Ferroviário da Beira, em partida da 13ª jornada do Moçambola. Para este jogo, os canarinhos precisam vencer para fugir da zona em que se encontram na tabela classificativa. Depois da derrota sofrida na última jornada diante do Teste África em casa, o Costa de Sol teve uma semana para levantar a cabeça e pensar no jogo ainda mais difícil que terá pela frente diante do Ferroviário da Beira este final de semana. Os jogadores assumem que a derrota já foi superada e no Caldeirão de Chiveve só querem sair com os 3 pontos. Uma derrota não previsível, não se esperava aquilo, mas no futebol isso acontece. Estamos convictos que estamos aí para a Beira para levar os 3 pontos que estamos a precisar. Estamos num momento crítico, mas estamos a precisar dos 3 pontos. Nós tivemos pena na partida frente ao Teste África. Foi uma derrota que já passou e agora vamos à Beira para vencer. Preparamos bem o jogo contra o Ferroviário da Beira e só pensamos na vitória. O grupo está motivado e vamos vencer. Mas para tal, os canarinhos contam com o apoio dos seus adeptos, os quais pedem para que não se afastem do conjunto. Tem que acreditar na equipe.
Futebol é assim, tem uma fase em que a equipe está por baixo, que precisamos mais deles e que é um momento que não podem estar sempre no momento alto da equipe, tem que estar junto à equipe quando também está para baixo. Terence será baixa do Costa do Sol nesta partida devido a questões internas. O Costa do Sol ocupa a 13ª posição com 13 pontos em 12 jogos e está um lugar acima da zona de despromoção. Em basquete, o selecionador nacional Iñaki Garcia espera que o estágio de uma semana no Ruanda, tendo em vista as eliminatórias para o Mundial 2019 na China, seja proveitoso. Garcia diz, no entanto, que o ideal seria a realização do estágio na Europa, até pelas condições que a seleção nacional poderia encontrar. 2 vitórias diante da Costa do Marfim por 66-53, República Centro-Africana por 59-52 e derrota com o Senegal por 60-52, coloca Moçambique na segunda posição do grupo D das eliminatórias para o Mundial de Basquetebol 2019 na China. De 29 de junho a 1 de julho, a seleção nacional disputa em Dakar, o Senegal, a segunda volta das eliminatórias para o Mundial, e sendo que antes observa um estágio de uma semana no Ruanda. Um estágio que, inicialmente, estava previsto para a Europa. Ao estágio, Iñaki Garcia leva 13 jogadores e espera que os 2 jogos de controle com o Ruanda, que integra o grupo B, sejam proveitosos. Logicamente, quanto mais nível tens em um estágio, mais pronto estás para atingir patamares maiores, não? Mas estamos satisfeitos também com o esforço que a Federação faz. Estamos satisfeitos com que nós também estagiamos uma semana na Ruanda com 2 jogos contra eles, que também têm boa equipa e também estão em outro grupo de qualificação para o Mundial. Com entradas de 3 jogadores que não disputaram as eliminatórias em fevereiro, em Maputo, Garcia diz ter um grupo coeso que dá garantias de uma boa prestação. Octavio Magolista de volta, que estava lesionado em fevereiro. Tem a prestação de Kendall Manuel, que está a jogar em uma universidade americana de alto nível. Acho que pode ser mais-valia para todos nós, não? Moçambique estreia-se na segunda volta das eliminatórias do Grupo D no dia 29 de junho diante da Costa do Marfim. Entretanto, o árbitro internacional Arthur Bandeira foi indicado pela FIBA para dirigir jogos da segunda volta do Grupo C no Egito das eliminatórias para o Mundial. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Obrigado pela sua audiência. Voltamos a ver-nos amanhã para o Jornal da Noite e já a seguir partimos para a noite informativa, para o espaço de análise. Eu espero por si lá. Até já.